tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Gabriela Carvalho, sou psicoterapeuta integrativa e integro técnicas holísticas em meu consultório de psicologia. Hoje estamos com um tema bem polêmico e por muita gente muito preconceituoso este tema, né? Por muitas pessoas. Mas eu decidi fazer este tema, porque eu já tive uma experiência com extraterrestre e outra que eu já tive uma experiência de ver OVNIs quando adolescente e eu não estava sozinha, eu tenho testemunhas. Era eu, minha irmã e minha prima e nós estávamos em uma fazenda e via na fazenda do vizinho a aparição de um OVNI bem próximo de nós e era uma luz bem forte e ia de um lado para o outro em duas árvores. Então eu achei de suma importância falar sobre este tema, principalmente nessa época que nós estamos vivendo de transição planetária, que às vezes este tema também é um pouco rechaçado por algumas outras religiões que não acreditam que o mundo vai melhorar. Muitas religiões acreditam que o mundo vai piorar e que o apocalipse, o pior, vai acontecer, mas temos muitas informações de outros planetas, de outros corpos, de outros seres para conosco, que nos informa de que isso não vai acontecer mais e que eles estão aqui para amenizar muitas coisas que poderiam ter sido piores, né? Eu vou estar colocando o Mário já aqui para que possamos começar esta live tão curiosa. E vocês vão ver, gente, o Mário do Mistérios Revelados, ele tem cada informação. Você que assistiu já as lives dele, você já tem uma noção do que eu estou falando, de grandes informações. Mário, seja muito bem-vindo na minha live. Eu sou muito grata por você ter aceitado o convite para que possamos estar falando sobre esse tema tão importante para toda a humanidade, né? Bom seria que tantas outras pessoas vissem. O chazinho, olha, a xícara dele, gente, do Mistérios Revelados, que chique. Eu quero fazer uma para mim da percepção consciente, olha. Você quer do Campos do Jordão? Mas então, não tem nada. Vamos fazer um brinde, Gabriela. Um brinde cibernético. Eu vou fazer um da percepção consciente. E aí eu vou mostrar minha xícara. Muito bem-vindo, Mário, na nossa muito live. Obrigado. Eu estou com a camiseta em sua homenagem. Curti. Um disco voador abduzindo pizza. Olha, acho que é minha cara essa camiseta. Acho que eu que deveria ter, porque o que eu como de pizza não está escrito aí no álbum de figurinha. Eu lembro, quando eu comprei essa camiseta, eu lembrei. Você sabe do contato da Mônica Medeiros com a Sheiliana, a extraterrestre? Então, sim, porque eu já atuei assim como... Pode se apresentar primeiro. Tudo bem, vamos lá. Então, galera aí do canal da Gabriela Carvalho Psico, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de participar nessa live para falar um pouquinho sobre os extraterrestres e a transição planetária, que é um tema pertinente. E também agradecer as pessoas que estudam ufologia, que estudam a parte mística, holística, que vão a campo buscar essas informações. Hoje eu gostaria de fazer 2 indicações de leituras para as pessoas que puderem participar. E uma é este livro aqui, ó, Zecharia Sitchin, O 12º Planeta. Que é um livro excelente para quem curte ufologia. Esse livro aqui é bem naquela teoria semelhante ao do Erich von Däniken, do Eram os Deuses Astronautas.
E eu tenho um outro livro de uma escritora brasileira, que eu gostaria também de fazer a indicação hoje, está até com marcador de página, que é Os Deuses Fica ao Anunnaki, da contrário. Anabel Sampaio. Fica ao contrário esse Esse aí aqui? eu já ouvi falar já. Então, esse livro é excelente. É um livro que eu recomendo a leitura porque a linguagem ela é bem simples, diferente vamos dizer assim, de alguns livros de ufologia que vão muito mais a fundo. Então, você tem que entender muito mais o assunto para poder compreender o que eles querem passar na mensagem. E assim, eu me apresento hoje como Mário, do canal Mistérios Revelados no Instagram, no TikTok, no Sparkle, no YouTube e no Telegram. Tem um canal no Telegram e também um grupo já antigo, porém esse trabalho começou no início de 2020, mais ou menos no mês de março, quando iniciou a pandemia, no WhatsApp. Eu montei um grupo no WhatsApp para estudo, e o grupo justamente que eu tinha montado era um grupo para juntar pesquisadores para pesquisas e expedições. Então, meu objetivo era ir a campo e coletar informações dentro da casuística ufológica. E para quem não entende o que seria casuística ufológica, se diz respeito aos fenômenos ligados aos locais onde existe mais incidência. Vou dar um exemplo. São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é um local onde existe uma casuística ufológica muito intensa. Sempre há aparições tanto no céu quanto as pessoas mesmo dentro das matas têm contatos nas estradas, já tiveram carros passando lá e viram luzes e os carros desligam o motor, desliga tudo e acabam tendo contato dentro dessa casuística. Por exemplo, outro lugar no Rio de Janeiro seria a Serra das Belezas, tão estudada pelo ufólogo Marco Antônio Petit. E também temos aqui em São Paulo, no litoral, que fica na cidade de Peruíbe, na cidade litorânea de Peruíbe, onde já teve aparições, já teve crop circles, já teve, por exemplo, casos dos moradores com seres de outros planetas, inclusive de um ser semelhante ao caso do chupacabra, que aconteceu na América Central e aconteceu no interior de São Paulo, aterrorizando vários produtores rurais. E ele mordia os animais, sugava todo o sangue e ninguém sabia a causa disso. E aí muitos pesquisadores foram a campo analisar e descobriram que é um ser realmente que não é desse planeta, ou muito provavelmente um ser que vem do mundo intraterreno, que vem de dentro das cavernas, ou simplesmente é um ser que foi colocado propositadamente por alguma raça. Outro local de grande Isso é muito interessante você estar falando, Mário, para a gente saber e entender que os extraterrestres veio em missão positiva para nós seres humanos, para nossa evolução e para coisas positivas na nossa evolução, mas existe também aqueles extraterrestres que veio com missões negativas também, né? Exatamente. Não existe, é igual o planeta Terra, existe pessoas boas, mas existe pessoas ruins também, existe pessoas com missão boa, existe pessoas com missão ruim também. Então, existe isso no mundo extraplanetário, né? Exatamente. Até porque, o que acontece, Gabriela? Quem estuda ufologia sabe que, por exemplo, se você pegar o livro russo das raças, durante os contatos que os governos tiveram, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, os nazistas tiveram contato com seres extraterrestres. Por exemplo, no caso da Rússia, a Rússia criou um livro que é o Livro das Raças Extraterrestres, onde eles catalogam mais de 40 raças que eles tiveram contato. E se a gente for voltar da parte arqueológica, aí a gente vai para aquele aspecto das raças terem introduzido mudanças genéticas dentro do nosso córtex. Seja bem-vinda, Curiando os Oráculos e Daniel Ramos. Seja bem-vindo à o live. Daniel. Sempre está aqui. Saudações, Daniel. Então, essas raças, elas fizeram uma manipulação genética de acordo com toda essa teoria dos antigos astronautas,
E isso se diz respeito principalmente aos gigantes, né? Se você pegar, por exemplo, as aparições ao mundo todo que diz dos seres nórdicos, que eles têm mais de 3 metros de altura, então eles foram fazendo mutações, cruzamentos genéticos até chegar na linhagem do ser humano. Isso é a teoria dos antigos astronautas. E então, por exemplo, se você pegar até o livro aqui da Anabel Sampaio, ela fala que tem a teoria que se diz o seguinte, que toda essa alteração genética dos Anunnakis para Travou. nós... Travou, Mário. Tá travado. Voltou. Demorou para travar. Aqui, você falou, ele chegou com um delay. Olá, Mário. Mari Gabriela. Seja bem-vinda, Renata. Eu fiz uma live maravilhosa. Seja bem-vinda, Renata. Com a Renata do Curiando os Oráculos. Falamos um pouquinho sobre a parte espiritual dentro do canal dela. E agora a gente está... Eu vi a live de vocês. Então, nossa, foi uma live bem longa. Eu até falei, nossa, acho que o povo já deve estar cansado. Estava próximo da meia-noite, eu já emendei, terminei a live com a Renata. Eu vi o vídeo da sexta-feira 13. Nossa, muito obrigado, Gabriela. Você foi guerreira de aguentar 2 horas de live. Às vezes eu saí e voltava, mas eu vi boa parte. Nossas lives compridas aí, eu sei que castiga a galera, mas como... Não, e informações grandiosíssimas que você trouxe, né? Muito obrigado, muito obrigado. E hoje vamos tentar dissecar esses temas aí da ufologia e trabalhar vamos dizer, os aspectos espirituais e também da ciência também. Então, quem tiver perguntas relacionadas ao tema, ou mesmo fora do tema, não tem problema. Se eu souber responder, eu vou tentar trazer essa informação para vocês. O que eu não souber responder, eu vou pesquisar e eu entrego em outra oportunidade. Vou tentar fazer uma live aí na semana que vem, falando sobre alguns aspectos de São Tomé das Letras, né? Hoje mesmo, mais tarde, você vai fazer uma live no seu canal, né, Mário? Eu tô tentando montar uma agenda, Gabriela, que aconteceu alguns problemas no sentido de não conseguir conciliar os dias com algumas pessoas. Então eu estou tentando marcar, mas, por exemplo, eu estou tentando trazer Você já ouviu falar do ufólogo Paulo Aníbal? Já ouvi falar. Então, Paulo Aníbal, ele era lá do Projeto X, e eu conheci há 1 ano atrás nas palestras do Projeto X, aqui em São Paulo, na Biblioteca Viriato Correia, e ele falou muito sobre a Serra do Roncador e arqueologia, que é um tema assim que praticamente Nossa, eu quero assistir, eu vou assistir, com certeza. Eu tenho um vídeo dele no canal, aqui no canal do Instagram, tem um vídeo do Paulo Aníbal falando sobre a Serra do Roncador. Então eu estou tentando marcar uma data com ele, muito provavelmente no sábado, ainda não sei o horário, preciso... Tomara que não seja 5 horas. Então, não, eu gosto de marcar à noite, porque o meu público, entre aspas, né, a galera que curte ufologia é mais noturna, né? Então, vou tentar marcar à noite, lá para umas 20 horas, 21, eu vou tentar ainda organizar isso. A próxima live que eu vou ter agora, quarta-feira, no canal do Mistérios Revelados, vai ser com a Marcela Lisboa, falando sobre marketing digital e também ufologia. A gente vai tentar fazer uma mescla dos dois. Nossa, que legal! Do Kimara Long. Ô, Mário, igual eu estava falando, e aí você continuou o assunto, eu estava falando da minha camiseta que está abduzindo uma pizza, né, gente? Sim. Aí a Sheiliana, a extraterrestre Sheiliana, ela é assim, encantada, quanto ela, quanto os amigos extraterrestres dela, encantado com a pipoca nossa. Eles acham incrível a nossa pipoca, eles levaram um pouco de pipoca lá para o planeta deles, ou para a nave, e eles ficaram lá, assim, deslumbrados com a nossa pipoca, e sendo gostosa, e a maneira de ser feita, eles acham incrível. E eu amo pipoca. Nossa, eu gosto também pra caramba, só que assim, se eu estourar uma pipoca, eu já quero sentar no sofá, assistir um filme e me cobrir.
Eu criei um estereótipo mental. Pra mim é hora de pipoca. Mas a pipoca é cientificamente comprovado que ela rejuvenesce, que ela combate os radicais livres, né? E ela faz bem para um monte de coisas, né? Ela tem muito antioxidante, ela é perfeita, ela é muito saudável. Exatamente. Mas... E eu vou fazer um paralelo do... Pode falar, perdão. Desculpa. Não, vamos entrar no tema dos extraterrestres na transição planetária. E assim, só enfocando mais um pouco, há milhares e milhares de anos, nós temos aparições de OVNIs, de contato com extraterrestres, de abdução, de imagens de naves, diferentes naves no céu. Nós vemos na própria Terra. Eu, por exemplo, vi na Terra, né? Mas tantas pessoas vêem no céu. E agora, neste momento que nós estamos vivendo, nesses resquícios de transição planetária, eu falo que nós estamos vivendo o primeiro raio de sol, quando está tudo escuro, mas tem aquele primeiro raio de sol que a gente sabe, vai vir o sol e o dia vai começar, né? Então, eu dentro de mim, a transição planetária está resquícios dela, é esse primeiro raio de sol, que a gente sabe que o sol vai vir. E neste momento, nós estamos tendo muito mais visão de naves espaciais, sempre teve, como eu falei. Mas parece que agora as coisas estão mais expostas, também a rede social também muito rápida, né? E isso, as coisas estão mais presentes, mais claras, mais à luz dos nossos olhos, né? Concordo. Não é? E neste momento, eu que sigo a Mônica Medeiros, vocês que não seguem, gente, vale a pena você seguir, porque ela é incrível e trabalha muito com a extraterrestre, essa Sheiliana que eu estou comentando aqui com o Mário, né? Que ele sabe do trabalho, da missão dela aqui, e ela tem uma missão específica com alguns médios, inclusive a Mônica Medeiros. E ela traz muitas informações interessantes para que possamos evoluir como ser humano aqui na Terra, neste momento, agora, né? Nós precisamos de autoconhecimento e muitas outras informações que ela nos traz. Então, falando assim, eu queria saber de você, Mário, como você vê essa transição planetária, né, porque você é um pesquisador que sabe tantas informações, porque eu vi 80% daquela live de vocês lá. E vi outra live também, em outro lugar também. A primeira vez que eu te conheci, inclusive, que eu não lembro qual live que você fez. Só sei que foi de noite também. Acho que foi com o Jackson Weaver, anteriormente. Acho que foi. Ele é outra pessoa que eu vou fazer uma live novamente. Que ele é de arqueologia, um pesquisador de arqueologia. Eu acho que é ele mesmo. E eu vi 2 lives suas e você traz tantas informações ricas pra gente desse momento de transição planetária. O que é transição planetária? É viver uma vida mais aberta na nossa mente. Inclusive, uma coisa que você próprio falou na live, você falou assim, gente, as pessoas querem um contato com extraterrestres, mas cadê que você, quando você não sabe nem ler a mente do outro? Você falou isso, acho que no canal da Renata, no Instagram da Renata, acho que isso você disse. Foi isso mesmo, exato. Como que nós assim, ansiamos tanto pela transição planetária, mas nós não estamos, como seres humanos, preparados para essa transição planetária que está para acontecer nas nossas vidas, sabe? Então, assim, por isso que eu também quis fazer essa live, porque aqui no meu canal, eu tenho um canal no YouTube também, mas eu
eu sou nova no Instagram, então eu tenho mania de falar canal. Mas aqui no Instagram, de pessoas que são religiosas, que não gostam muito desse tema, mas mesmo assim, nem que eu perca um pouquinho, mas que eu estou tentando levar conhecimento e informação neste momento que nós estamos vivendo, que é tão de importância, nós abrimos a nossa mente para este tema tão importante. Gostaria, antes de comentar, dar boa tarde aqui para o Beto Barra, que ele comentou Serra do Roncador tem muitos mistérios, eu vou comentar ainda hoje sobre a Serra do Roncador. E o meu amigo aqui, o Domingos, que é o Beto King Wizard, que é o Domingos, ele é um contatado, inclusive, ele já fez até uns vídeos, eu compartilhei no meu canal no Sparkle, de uns avistamentos que ele conseguiu captar. Tá, vamos lá. Você comentou sobre chutei aqui o tripé, perdão, gente. Sobre a Mônica de Medeiros e A Eliana. Certo. Eu fiz um tratamento em 2015 na Casa do Consolador, inclusive eu moro na Zona Sul aqui em São Paulo, eu estou bem próximo da Casa do Consolador. E eu fiz um tratamento lá excelente, na época eu tive insônia, tomei remédios fortíssimos e o que me curou foi o tratamento na Casa do Consolador com a Mônica de Medeiros. E depois eu fiz uns tratamentos justamente com os extraterrestres, com a Sheliana. E assim, eu tive, a partir daquele momento, eu tive vários insights, eu tive várias aberturas, e para mim foi muito importante o trabalho que eu fiz na Casa do Consolador. Então, partindo do princípio, Gabriela, como você comentou sobre a transição planetária, eu acho que são vários aspectos. Então vamos voltar lá para o início, né? No caso, arqueologia, vamos voltar para a teoria dos antigos astronautas, né? Você comentou que desde sempre o ser humano teve comunicação com os seres extraterrestres. Isso é um fato. Se você pegar desde as pinturas antigas, as pinturas do século XIII, as pinturas do renascentismo, do período renascentista, no caso, as pinturas da Santa Inquisição, tem discos voadores nas pinturas. De onde eles tiraram aquela informação? Então, aquela informação está nas pinturas. E se você voltar mais na Bíblia, vamos falar da Bíblia, né? A parte do livro de Enoque é um livro completo relatando um contato extraterrestre. Por exemplo, as rodas de Ezequiel, que consta na Bíblia, que falam das rodas, aquilo ali foi um avistamento ufológico. E aí eu posso ir até mais para frente falar um pouquinho sobre as aparições de Fátima, também, que também milhares de pessoas viram no céu aquelas luzes, e era de dia, não era de noite ainda, e eles colocaram aquilo como algo relacionado aos santos, e também não deixa de ser. A carruagem de fogo que transcendeu Elias também, né? A nave. Exato. Eu, por exemplo, a nave que eu vi era puro fogo, era pura luz, né? Mas você sabe, né, qual o princípio, né, que eles usam para antigravidade, né? A luz? Não, eu digo os extraterrestres, a tecnologia que eles usam para poder ativar o princípio de antigravidade. Ah, não. Tá, então aí a gente vai para a parte da casuística, né, para a parte da ufologia científica, onde a gente tem os relatos do Bob Lazar, que trabalhou na área 51, mais conhecida pelas pessoas que estudam mais ufologia como a área S4. A área S4 é uma região que ela não é disponível não só aos radares, como se você baixar no Google Maps, tem várias partes que estão apagadas, que você não consegue visualizar a localização. Mas tem muitas pessoas que sabem os acessos, só que você não pode nem chegar lá perto. Se você chegar muito perto, simplesmente ou você é preso ou você é morto, das duas uma. E aquela região em volta da área 51 é cheia de cobras venenosas e que foi deixada propositadamente para proteger a área. Bob Lazar comenta que o principal fator é o elemento 115. O elemento 115 foi incluído, se eu não me engano, no ano de 2012 ou 2011 na tabela periódica como elemento unupêndio, que é um elemento radioativo que até então não havia sido incluído na tabela periódica. E graças também ao trabalho de pesquisadores, graças ao Bob Lazar, foi incluído. Então, eles usam
não vou falar da radiação, mas eles usam uma técnica nuclear, algumas civilizações, para que realmente o material da nave seja irradiado de fogo, de energia magnética, né? E principalmente ele possa, assim, como é que eu posso dizer, romper espaço e tempo. E aí, rompendo a gravidade, você já tem como se deslocar em espaço e tempo. Porque o que nos prende aqui na nossa realidade é justamente a gravidade. Se a gente for usar um princípio bem simples, né? Então, a gravidade define esses parâmetros também. Então, se você voltar para a gente falar sobre a transição planetária, sobre os primeiros avistamentos, né, dos seres humanos com os extraterrestres, a gente pode voltar para um livro de 5.000 anos atrás, um livro indiano que chama Mahabharata. No Mahabharata tem registros falando sobre os Zarathustras, tem os registros falando sobre as Vimanas. Que as Vimanas eles falavam que eram dispositivos onde poderiam transportar mais de 100 pessoas nesses dispositivos, não só no espaço-tempo, como para outros planetas. Isso sem nenhum problema de dar uma pane mecânica, uma pane, por exemplo, um avião pode dar uma pane numa turbina. Era um equipamento de uma tecnologia perfeita. Então, os Vimanas citados no Mahabharata, os Vimanas citados também em outros textos védicos, outros textos que estão em sânscrito. Então, você tem essa referência justamente dos extraterrestres e as civilizações. Então, se você voltar 5.000 anos atrás, o ser humano chegou no ápice também, igual nós, agora nesse momento chegamos no ápice, a gente está vendo a nossa sociedade em declínio completo. Então, há 5.000 anos atrás, a sociedade chegou num ápice de tecnologia, se perdeu, entrou em declínio e perdeu toda a tecnologia. Então, a gente perdeu tecnologia 5.000 anos e a gente teve que se redescobrir. Então, a reinvenção da roda, a reinvenção dos primeiros motores, por exemplo, o motor a vapor, depois os motores movidos a combustível fóssil, que é os motores a gasolina, os motores movidos a diesel. E agora as indústrias querem investir nos motores elétricos com bateria. Só que a tecnologia extraterrestre já deu disponível para os governos a tecnologia do elemento 115 como um fator de bateria de energia infinita. Então você tem vários motores aí que já foram citados por vários pesquisadores como motores de propulsão infinita, que você não precisa reabastecer. Qual o problema de chegar a Marte hoje, se você pegar uma nave? Justamente é um reabastecimento para você fazer esse trânsito entre Terra e Marte. E com a tecnologia deles, que são seres heterofísicos, que eles transitam entre as dimensões, eles conseguem fazer a dobra entre os caminhos e ainda não faltar combustível para transitar no caminho de volta. Então, em 5.035 anos, nós chegamos a um ápice e perdemos tecnologia. Deixa eu ver uns comentários aqui, com licença, Gabriela. A Lucimara Long falou perfeita linha de raciocínio, Gabriela. Obrigada pela participação, Lucimara Long, que também é mestre de yoga e tem bastante conhecimento. E vamos agora para o Domingos novamente. O que os físicos atuais afirmam, onde estão eles? Mas, se que eles estão aqui, pois somos energia e não morremos. Assim sendo, afirmo que somos filhos deles, criação deles, e nos observam e nos manipulam geneticamente. Isso é um fato. Então, nós fomos manipulados geneticamente, e isso consta nos livros antigos também, algumas referências disso. Se a gente for pegar livros mais atuais, como esse aqui do Zecharia Sitchin, como, por exemplo, se você quiser uma leitura menos densa, pega o livro aqui da Anabel Sampaio, Os Deuses Astronautas, Anunnaki, que ela fala que antes nós não entrávamos no ciclo de reencarnação. Então, se pegar o caso de Matusalém, que viveu 1.000 anos, a gente tinha uma genética perfeita. Então, vamos dizer assim, os seres involuídos, a gente pode considerar como extraterrestres involuídos, eles manipulavam e continuam manipulando a nossa genética para que cada vez nós vivamos menos. E a gente vivendo menos,
a gente fica na mão de toda a tecnologia e manipulação, principalmente das indústrias e governos. Dito isso, a gente entrando cada vez mais na roda reencarnatória, então a gente vive menos, reencarna, vive menos, reencarna, vive menos, reencarna. Isso não tem fim. Como seres perfeitos, nós teríamos vida longa, compreende? Tanto que a elipse desses planetas, tanto dos Anunnakis, dos Pleiadianos, dos Sirianos... mas é para nós. Graças a Deus a gente vive pouco. A gente vive pouco dentro de um contexto caótico, né? Mas se nós entrarmos... Sim, mas daí a outra vida é melhor que a outra que você teve. É sempre melhor. Nem sempre. Nem sempre. Aí já é um assunto que... É assunto para outra... Puxa muito gancho. Mas eu acho que nem sempre. Mas a verdade é que o que você falou é um fato. Se considerar melhor como evolução, sim. A gente está buscando... Então, nesse caso... Mas se a gente for considerar pelos livros védicos... Eu falo no caso da evolução mesmo. Sim, se você for considerar, pegar uma Mahabharata como referência, o Bhagavad Gita, que consta as referências sobre a Era de Ferro, a Era de Bronze e a Era de Ouro. Nós agora, nossa civilização atual, Gabriela, está na Era de Ferro, que é a pior era. É onde acontecem as maiores injustiças, onde a filosofia ela é vã, ela é fraca, ela não tem raízes sólidas, onde a nossa tecnologia também não é perfeita, onde a medicina não é perfeita, onde os valores e ética também são corruptíveis. Mas então, eu sigo numa linha de raciocínio que da agora para frente vai tudo de bem a melhor. Tudo a luz venceu. Então, nós estamos aqui para agora só o melhor acontecer. Entendeu? Sim. Lógico que, por exemplo, eu, nasci numa família classe média. Mas aí eu penso assim, não, para mim evoluir melhor, eu vou nascer numa família de coisas, bens materiais bem menores e tal. E isso não significa que a minha vida vai ser pior. Eu vou estar mais evoluída para a próxima vida. Eu estou dando um exemplo. Não estou falando que vai ser assim, porque eu já sei alguma coisinha aí. Mas é um exemplo que, às vezes, eu entendi a sua parte, que às vezes pode ser pior. Às vezes, eu passar por alguma experiência mais ruim. Mas isso em prol da minha evolução. Então, eu acho positivo. Aí a gente tem que entrar em alguns pontos. Vamos entrar em transição planetária, de fato. Você já leu algum texto falando sobre o 11º Catum dos Maias? Algum texto com essa referência? Não, eu já vi comentários sobre. Travou aqui para mim. Travou. Voltou. Aqui, para mim travou, agora voltou. Então, depois você busca, eu posso até te mandar esse texto, se você quiser, Gabriela, posso te mandar por e-mail. Eu tenho esse texto em casa. É o seguinte, a 21º Catum, que é a última profecia maia do ano de 2012, dos maias, fala o seguinte, que existe um sol da galáxia, um sol pelo menos da nossa galáxia, da Via Láctea, que é o sol como conhecemos. E dentro da Terra, isso para quem estuda as ordens iniciáticas, eubiose, Rosa Cruz, maçonaria, entre outros, sabe que existe um sol interno, que é o sol do mundo intraterreno. A sincronização dos dois sóis, começou a acontecer em 2012. E tanto que isso influenciou na mudança do campo magnético da Terra. E ainda está acontecendo, inclusive. Então a gente está numa transição de campo magnético planetário. Além do mais, e com a sincronização do Sol de Runabiku, que é do centro da galáxia, os seres de origem, vamos dizer assim, mais elevada, os seres que conseguiram sincronizar a sua pineal, então eles começam a concordar entre si
que tem certos aspectos que têm que serem mudados. Por exemplo, se a gente colocar aqui como um aspecto social, solidariedade. A gente, obrigatoriamente, ou a gente entra numa sociedade que não é mais uma sociedade de competição, mas sim uma sociedade solidária. Solidário com a dor do próximo, solidário com os sentimentos, solidário com todos os aspectos. Então, se a gente entrar nesse ponto... para atingir o material, a gente tem que atingir primeiro o nosso coração, nossos valores têm que ser mudados. Compreende? Como você disse sobre relação à reencarnação. Você falou assim, eu vim de uma família de classe média, mas se eu aprender outras coisas com relação ao sofrimento, eu evoluo. Então, isso que você disse está dentro da última profecia, que é do 11º Catum, que ele fala o seguinte: o ser humano, ao saturar-se de sofrimento, ele começa a entender a dor do próximo, ele começa a entender outra realidade. Ele começa a evoluir através da saturação do sofrimento. Tanto que, por exemplo, se você colocar na roda de Sansara, nas rodas reencarnatórias, você vê uma encarnação com prosperidade abundante. Então você teve algumas perdas morais e algumas perdas internas. Na próxima você vem sem recursos materiais. Para trabalhar isso que você teve abundante, você entendeu os dois lados. Então o sofrimento que você acumulou na próxima reencarnação pela falta da matéria, você também evolui. Então na matéria evolui e também na falta você evolui. Então assim, só que realmente existe uma diferença, que na perda, naqueles momentos mais críticos da nossa vida, nós temos saltos quânticos. Entende? Então, é isso que está acontecendo com a Terra agora. A gente passou por uma pandemia, a gente perdeu entes queridos, a gente está passando por um monte de situações desastrosas, só que existe certos indivíduos que estão evoluindo com essa experiência negativa. Para outros, não. Para outros, simplesmente, eles querem... gente, vamos fazer o que o sistema está mandando para a gente amanhã estar bebendo nossa cerveja no bar e fazendo as mesmas coisas. Não estou julgando essas pessoas. Elas também estão certas dentro da vivência delas. Porém, a transição planetária nos chama para que a gente volte para dentro de nós, entre em contato com a nossa mônada e aí entenda que existe uma necessidade de mudança. E a necessidade de mudança vem do ser micro, o mundo micro das partículas ultradiminutas até o macro, que é a galáxia, até vamos dizer, os mundos maiores e dotados de capacidades mais evoluídas do que as nossas, por exemplo. Se você quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. É perfeita essa colocação que você falou aí, porque primeiro tem que começar de mim. Primeiro tem que começar de você que está assistindo essa live. Primeiro tem que começar no individual, para depois ir pro macro. Eu estava vendo também, eu sigo Laércio Fonseca, né? Lógico que você... Nossa, excelente, eu gosto muito do Laércio. Então, assim, eu estava vendo o Laércio Fonseca, e ele falou que o primeiro contato que ele teve com o Gray, né, com o extraterrestre, foi com o Grayson. E o Gray falou, Laércio perguntou para o Gray, a primeira pergunta que ele fez, quem são vocês? Aí o Gray respondeu, até inclusive o Laércio Fonseca, ele falou assim, foi 3 perguntas toscas que ele fez, mas 3 perguntas toscas que todos nós seres humanos querem saber, porque nós somos uma criança perto deles. Mas Laércio Fonseca perguntou para ele, né, quem são vocês? Aí, o que ele respondeu? Falou, conhece você a ti mesmo primeiro, que você logo vai saber quem somos nós. O que significa que esse Grayson quis falar? O que esse extraterrestre quis falar? Ele falou, conhece a ti mesmo. Primeiro, nós temos que nos autoconhecer. Aí, depois do autoconhecimento, se todos os seres humanos souber disso e se querer o autoconhecimento e buscar o autoconhecimento, a energia planetária vai ficar bem mais elevada. A mente
coletiva, social do planeta, ele vai mudar. Então, depende, não é do planeta Terra, não depende do governo, não depende do país, Não depende mesmo. depende de mim, depende Exatamente. de nós. Né? É o Então, micro no macro. precisamos nos autoconhecer. Eu achei perfeita essa pergunta e essa resposta que o Grey deu. Por exemplo, você fez uma colocação interessante, Gabriela. Você falou assim, com relação aos Greys, que o Laércio Fonseca teve o contato, e que nós somos muito mais jovens que ele. É um fato, por exemplo, nós somos uma civilização jovem. Porque, por exemplo, eu vou fazer um comentário com base neste livro aqui. Por exemplo, existe a biblioteca de Assurbanipal, que tem uma referência de alguns textos antigos que fala sobre as elípticas de alguns planetas e de algumas raças com relação à Terra. Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho. A biblioteca de Assurbanipal, apesar de ter sofrido um incêndio, conseguiu preservar as 400 tabuletas. Isso eu estou falando dos sumérios. Para quem não conhece os sumérios, depois eu tenho umas postagens que eu vou fazer no Instagram. Conseguiu preservar as 400 tabuletas de escritas cuneiformes, que é a escrita suméria, feitas de argila. Esses documentos testemunham todas as informações contidas neste livro, bem como a primeira civilização formada por eles, a civilização suméria. Segundo os escritos cuneiformes, os 10 primeiros reis da Suméria governaram no total de 456 mil anos. Nossa. Os seguintes 23 reis governaram durante 24.510 anos, 3 meses e 3 dias e meio. Esse longo período vem em contradição com os períodos históricos estipulados até então. Isso aqui, ó, é uma referência que tem no livro que ela fala assim, a Anabel Sampaio. O renomado escritor russo e pesquisador Zecharia Sitchin foi o primeiro a apresentar. Por isso que eu fiz esse paralelo do livro do Zecharia Sitchin, o 12º Planeta, com o Anunnaki dos deuses astronautas da Anabel Sampaio. Ela fala de Enki e Enlil, que eram dois irmãos que disputavam o poder e tal. Quem conhece essa história é bem interessante. Então, assim, por exemplo, se a gente for fazer uma relação... Eu estou inclinada aqui porque seu som está meio baixo, mas não precisa incomodar. Tá meio baixo? Assim, eu sempre estava, mas agora que eu tô... Ah, tá. Não, eu vou tentar puxar... acho que é o microfone aqui que estava longe. Tá. Então, por exemplo, se você for pegar os sumérios como exemplo, se você for pegar, por exemplo, os pleiadenses, que foram os primeiros habitantes da Terra, que vieram de outro planeta para povoar o planeta Terra, a elíptica, por exemplo, a elíptica do planeta deles, uma volta no planeta deles, que por exemplo, uma volta, a Terra dá uma volta em torno do Sol. Isso é o equivalente a o quê? 12 meses, equivalente a um ano, certo? 365 dias. Exatamente, 365 dias. Então, se você pegar a elíptica do planeta dos Pleiades, vamos dizer, uma elíptica, que seria uma volta no Sol deles, equivale a 3.600 anos. Nossa! Então, assim, se você for falar em anos, 3.600 anos, 24 mil anos, é como se eles tivessem saído do nosso planeta há 4, 5 anos. Estão lá e agora eles estão prontos para retornar à Terra, para auxiliar o processo de transição planetária, o processo de evolução do ser humano. Qual que é o processo de evolução do ser humano? Se você pegar com base aos estudos do espiritualista e filósofo Trigueirinho, ele falava o seguinte, que a transição planetária consistia do quê? Do ser humano entrar em contato com sua mônada e assim evoluir através de sua glândula pineal, entrar em comunicação com sua glândula pituitária. Com essa comunicação haveria uma sincronização entre os seres. Qual que é essa sincronização? Eu conseguiria me comunicar agora, Gabriela, com você de forma completamente mental, atingindo esse nível de percepção, que pelas ordens iniciáticas falam que o ser humano tem, por exemplo, a ciência fala que nós temos 5 sentidos. Pelas ordens iniciáticas falam que o ser humano pode alcançar até 22 sentidos
que estão despertos, eles estão dormentes lá. Falta a gente ativar eles, acordar. Então, com essa comunicação entre glândula pineal e pituitária, então, a alteração do código genético do ser humano haveria ser de DNA para GNA. Então, seria a próxima etapa de alteração do código genético. A ciência faz o quê? Ela faz alterações no nosso código genético, inserindo substâncias dentro da gente, para travar essa evolução. Entende? Mas a evolução, mesmo o ser humano pode tentar, ele vai perder. Ele vai perder para os seres mais evoluídos, com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? Por exemplo, havendo essa sincronização, então o planeta sobe, a civilização sobe, os valores melhoram. Então a gente entraria na Era de Ouro, que consta nos textos antigos do Mahabharata, do Bhagavad Gita em sânscrito, que seria uma era de paraíso eterno, né? Vamos dizer, um paraíso eterno não, uma fase de paraíso, vamos dizer, de 20 mil anos, de 5 mil anos, aí depende o quê? Depende do ser humano alcançar esse estado, compreende? Então, estamos agora, nesse exato momento, na transição da Era de Ferro para a Era de Ouro. Fique à vontade para comentar. Perfeito. E para essa transição ocorrer em nós, porque essa transição, às vezes, vai demorar muito para quem vê essa transição longe. Agora, para quem busca o autoconhecimento, busca essa introspecção, essa visão diferenciada de todos e de si mesmo, ela já está praticamente na Era de Ouro. Por quê? Porque é uma questão mental. É a mesma coisa do céu e do inferno. Eu vou para o céu depois da morte. Eu vou para o inferno depois da morte. Não, gente. O céu e o inferno já está aqui, mental. Você ou vai para algum lugar ou não vai, mas você já estava lá, já. Você já está em vida lá, você já está mental lá. Então, é interessante que tudo que a gente fala é quântico, ser quântico, tudo é quântico ultimamente. O que é quântico? Significa que é tudo no mental, tudo eu posso ter uma comunicação, como você acabou de falar, Mário, nós podemos ter uma comunicação mental aqui, se a gente fizer as técnicas e tudo, a pessoa que se autoconhece e tem uma prática de meditação, uma prática já de exercícios de transcendentais, de saída do corpo, ela tem uma facilidade bem maior para estar comunicando com uma pessoa telepaticamente. Um exemplo, né? Tantas outras coisas que a gente pode estar fazendo, né? Na nova era. Por exemplo, todos os médiuns que sabem sobre essa transição planetária, eles falam assim que os médiuns vão ter que se aposentar, porque, na verdade, a televisão vai tudo formar de coisas quânticas. Olha lá, nós já estamos terminou o computador quântico agora, semana passada ou um mês atrás, não é? Então, na verdade, o computador quântico já existe, Gabriela. Não, mas que foi lançado, foi agora. Lançado para o grande público, né? Para nós. Isso. Sim, porque o computador... Você sabe a diferença entre computador quântico e computador comum? Como é que eles trabalham? Sei no meu modo de saber. Agora, para eu explicar para as pessoas... Não, digo assim, parte tecnológica, a diferença? É pela mente, né? Pelo foco, pela energia. O que acontece? O computador quântico, ele resolve algumas equações que o nosso computador comum não resolveria. E, principalmente, o computador quântico, ele trabalha em temperaturas baixas. Por exemplo, o computador que nós usamos, todos os nossos dispositivos, eles trabalham em alta temperatura. Então, por exemplo, um computador comum, se ele superaquece, ele tem um cooler lá para resfriar o processador e ele continuar funcionando.
Já no caso do computador quântico, ele funciona numa baixa temperatura. Ele funciona menos 20, menos 30. Então ele precisa de muito hidrogênio para poder trabalhar. É de salas muito frias, laboratórios muito frios para que ele possa trabalhar. E então, assim, quando entrar o computador quântico, algumas questões, principalmente não só da nossa linhagem genética, mas de outros aspectos, vão se tornar banais. Isso é um fato. Mas, por exemplo, isso é um aspecto tecnológico, né? Se nós formos considerar os aspectos espirituais, se sincroniza em que sentido? Que se nós despertarmos alguns sentidos que estão dormentes, como a gente comentou sobre se comunicar através da mente, a gente já entra na era de ouro nesse sentido. Só que para entrar na era de ouro, qual que é o ponto? A gente precisa, igual você falou, se conhecer. E aí eu vou voltar um pouquinho com relação aos yogis antigos, que fazem uma relação entre duas técnicas, o yoga e o tantra. E todo mundo diz que o tantra é a perversão do yoga. Na verdade, o tantra é a inversão do yoga. Por quê? Se voltarmos a 5.000 anos atrás, quando os yogis estavam em algumas aldeias da Índia buscando a elevação através da meditação transcendental, então eles abdicavam da matéria, eles abdicavam de comer, eles abdicavam, vamos dizer, da beleza, de vários aspectos para conseguir esse grau de ascensão. Então, tem uma historinha antiga que fala o seguinte, dentro do livro Super Meditação e Consciência, pena que eu não estou aqui com ele, porque eu não lembro o nome do autor. Ele vem um ser não elevado para a aldeia e conversa com um ser elevado. Eu falei, a hora que você der permissão para que eu possa agir na aldeia, eu vou agir. Então vem um ser elevado e conversa com o mestre de yoga. Fala, olha, vocês viram que já tem mais de 20 anos que não nasce nenhuma criança na sua aldeia? Ele falou, sim, mas isso é para um bem de todos os yogis. Mas se não nascer, esse conhecimento vai ser perdido. Não vai ter para quem passar. Então, o que acontece? Então, esse ser elevado permite para que esse ser evoluído possa entrar na aldeia e ali fazer a inversão dos yogas. Quando ele faz a inversão dos yogas, que era aquele yoga transcendental, aquele mestre que não praticava o sexo, que não comia, que não cuidava da beleza, não cuidava dos bens materiais, porque ele estava buscando o nirvana através de abdicação. Quando entra a inversão dos yogas, entra o tantra. E através do tantra, o que acontece? Aí vem a era material, em que as pessoas buscam ter a matéria, buscam a beleza, buscam, vamos dizer, todos os aspectos invertidos, certo? E aí a pessoa fala, então, através do único meio de evolução se abdicar, virar monge, raspar a cabeça e praticar o yoga transcendental. Não, tá? Vocês estão errados. Você ativa a Kundalini também através das as práticas do Tantra também. Isso até os gnósticos falam. E por isso que ele veio alterar os yogas. Muitos conseguiram evoluir, mesmo tendo família, mesmo tendo as práticas, relações sexuais também. Só que o Tantra, naquela época, fez uma, entre aspas, né, foi criando vários tipos de dissidências, né, da mesma prática, e aí se perdeu. Esse é um dos motivos do qual a Índia tem vários casos por exemplo, de aberrações sexuais. Porque eles se perderam dentro da inversão dos yogas. Isso, assim, não é uma coisa que eu estou falando. Você pode pesquisar. Pega lá a inversão dos yogas, como se criou. Então, assim, nesse momento, a gente não precisa abdicar de nada. Assim, eu preciso, para eu conseguir entrar na era de ouro, eu preciso parar de trabalhar, eu preciso parar de buscar um relacionamento. Não, você pode estar casado, ou namorando, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, e dentro de si, você voltando para dentro de si, você encontra um estado de iluminação, você ativa vamos dizer,
os seus aspectos que estão dormentes, Mário, e aí sim você entra nessa nova era. Mário, Pode vai falar. cair a nossa live. Aí Quanto tempo você quer que a gente retorna para a gente já encaminhar para o final? é com Ou você. que? Você que coordena aí. Você que Então, assim, porque já está entrando mais pessoas. Gente, escreve aqui se vocês querem que a gente liga uma próxima live. Vocês vão continuar com a gente partindo para o final da live ou vocês vão embora? Escreve sim. O que a gente fala para eles escrever, Mário? Continua? Olha, Escreve, continua. põe a hashtag transição planetária e a gente vai saber que eles querem saber um pouquinho mais. Isso. Hashtag transição planetária. Gente, escreve aí para... tem que escrever dentro de 1 minuto que esse negócio vai acabar, vai cair. Então é isso, Gabriela. Em síntese, são esses aspectos, entende? E, por exemplo, você teve um contato há alguns anos com seres extraterrestres. Assim, se você pegar a casuística, o principal motivo é o quê? É manipulação genética. Eles querem conhecer. A Sulene entendeu, que transição planetária. Uns falam, outros continuam, bora dar continuidade. Gente, eu vou desligar aqui e vou pôr para continuar, tá? Espera aí.